Disciplina, foco, direção é algo muito importante para a nossa vida. Eu estou participando de um grupo no WhatsApp com alguns amigos e essa semana perguntaram algo interessante. Que tipo de investimento vocês acham legal fazer? Aí algumas pessoas começaram a falar que queriam investir o seu dinheiro, o seu tempo ali em trade, que queriam investir em negócios físicos, uma loja, que queriam investir em negócios digitais, foram falando algumas coisas. Aí teve um que falou que começou a colocar dificuldades. Ah, mas isso é difícil. Eu já tentei isso aqui e para mim foi difícil. Poucas pessoas conseguem isso e tudo mais. Aí teve um comentário lá que me chamou a atenção. Um amigo meu, né, o Rodrigo, ele falou o seguinte, que não importava o caminho que você escolhesse, tudo dava certo, desde que você tivesse consistência, perseverança. Inclusive eu vou compartilhar o áudio dele aqui com vocês aqui, ó. Eu acredito que tudo dá certo aí, né? Desses citados aí. Acho que o mais importante é o que o Guilherme falou lá em cima, né? A questão da paciência e da perseverança, né? Tem aquele negócio da constância. Se você é constante em algo, uma hora ou outra você vai aprender a fazer e vai dar certo, sabe? Eu acho que tem isso. Então ele fala algumas características importantes, que resumido nós podemos resumir a disciplina, ter disciplina. Então quando tu tem disciplina, quando tu tem foco, perseverança, constância naquilo que tu está fazendo, por mais que tu não faça de maneira perfeita, tu consegue aprender, foi o que ele falou aqui, e melhorar. Tu consegue aprender e ter os resultados esperados e talvez muito mais ainda, muito mais resultado ainda. Mas só que existe algo importante. Nem sempre o teu problema é só mental. Tipo, eu preciso agir. Às vezes tu tem que observar por que tu não está tendo disciplina, por que tu não está tendo ação. Pode ser falta de proatividade e também pode ser uma falta de energia, sabe? Um cansaço. Às vezes a disciplina que falta não é porque tu é fraco, não é porque tu não tem disciplina só, mas é porque tu não tem energia suficiente para agir, sabe? Então, por mais que tu queira, por mais que tu tente, parece que as coisas não vai, porque tu tá cansado, tu tá sem força, sem energia, e tudo isso te destrói. E eu queria deixar algumas indicações para tu nesse vídeo que pode, unido com esse aqui, contribuir muito para a tua vida. Então vou estar deixando os links aqui na descrição, basta tu olhar. E aí o que foi que eu resolvi fazer? Separar alguns conselhos e compartilhar contigo nesse vídeo sobre disciplina. Mas não são qualquer tipo de conselhos. São conselhos que pessoas extraordinárias usaram em suas vidas. Pessoas que viveram milênios atrás, séculos atrás. E eles já viviam ensinamentos poderosos. E esses ensinamentos estão na Bíblia. Eu não sei o que tu pensa a respeito, se tu é ateu, se tu acredita no poder da palavra, mas por mais que tu negue o poder da palavra, é uma coisa que tu tem que admitir, que aqui tem conselhos extraordinários sobre qualquer área da vida do ser humano, tem princípios para tu viver, inclusive sobre disciplina. E para começar, eu queria compartilhar contigo aqui alguns conselhos do Salomão, um dos caras mais ricos, um dos caras mais sábios que já pisaram aqui na Terra. E antes de te falar o primeiro conselho, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like que me ajuda demais, né? Eu sou o Guilherme Celestino, seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Tu também tá convidado a se inscrever e participar desse vídeo e dos próximos, e também de tudo aquilo que eu já gravei aqui no canal. E vamos aqui para os conselhos de Salomão e também de outros caras aqui da Bíblia. Primeiro está lá no capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e sê sábio, que não tendo guia, feitor, nem governador, provê seu alimento no verão, aqui está falando das formigas, e junta sua comida na colheita. Olha só que interessante, a primeira coisa que ele fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa a conduta dela e seja sábio, aprenda uma lição com a formiga. Ela não tem chefe, ela não tem um governador, não tem ninguém ali pressionando ela, mandando nela, mas mesmo assim ela vai e faz o seu trabalho.
Aqui está falando sobre nós sermos pessoas proativas, pessoas que têm autogoverno sobre si, pessoas que não precisam ter alguém mandando, ter alguém pressionando, mas nós vamos lá e agimos e temos essa postura de proatividade. Então, um dos segredos da disciplina é tu ser proativo, ter proatividade naquilo que tu precisa fazer, nas tuas responsabilidades. Mas o texto continua, aqui a gente já pega outros ensinamentos também. Versículo 9. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando tu te levantarás do teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar e cruzar os braços, e assim virá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui ele começa fazendo uma pergunta. Preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Tem um vídeo aqui no canal que eu acho muito interessante que tu assista. Depois desse pode ser, que é onde eu falo, tem um versículo na Bíblia que fala exatamente isso. Desperta tu que dorme. E aí, se tu estiver desperdiçando tua vida, esse vídeo vai fazer muito sentido para tu. Eu vou estar deixando nos cards aí, depois tu vê. Mas olha só que interessante. Aqui vem falando assim, ó, como se fosse um pensamento do preguiçoso. Um pouco a repousar os braços, um pouco a tirar uma soneca, dormir mais um pouco. E assim virá a tua pobreza como um ladrão armado. Ou seja, vai tirar tudo que tu tem. E o que seria isso hoje? É toda vez quando tu diz algo do tipo, só mais 5 minutinhos aqui, só mais um pouco de redes sociais, só mais um episódio dessa série, só mais uma partida desse jogo, depois eu faço aquilo que eu preciso fazer, amanhã eu faço. Então tudo isso são pequenas desculpas onde é o hábito de tu adiar. Então, se tu quiser ser uma pessoa disciplinada, tu tem que parar de adiar as tuas responsabilidades, de sempre deixar para depois, de sempre buscar o prazer imediato. Tem outro versículo aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada, que é o mesmo diligente aqui, consegue o que deseja. Então, aqui a gente vê também uma mensagem direta, que não tem muito o que falar. Por mais que o preguiçoso deseje conquistar algo, seja lá o que for, ele não faz nada. Mas a pessoa esforçada, ela consegue aquilo que deseja. Então, a pessoa esforçada nem sempre é a pessoa mais inteligente, nem sempre é a pessoa mais talentosa, nem sempre é a pessoa sortuda. Muitas vezes ela está em uma situação, às vezes, pior do que o preguiçoso. Só que o que é que acontece? Essa pessoa, ela age. Essa pessoa, ela erra, ela aprende, ela ajusta e ela consegue aquilo que ela quer. Então, enquanto algumas pessoas só pensam, outras estão construindo. É nisso que tu tem que pensar. Tem um versículo também aqui no capítulo 26, versículo 13 e 14. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro da cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Tu já foi em algum banco, tu já foi em algum lugar que tem aquelas portas, sabe? Ela fica parada. Toda vez que tu vai passar, ela precisa girar. Ela gira o dia todo, pessoas passando ali o dia todo. Porém, ela não sai do lugar. E esse texto bíblico revela algo importante, que são as desculpas. Aqui o preguiçoso fala, se eu sair de casa, o leão me pega. Então, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma historinha. E esse girar e não sair do lugar é exatamente isso. É quando tu fica contando história, inventa uma coisa aqui, inventa uma coisa ali, mas de fato não sai do lugar, de fato não cresce. E eu queria te passar mais 2 últimos ensinamentos. O primeiro está exatamente em Provérbios 13, verso 20, que diz assim, ó, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então aqui mostra que o seu ambiente, as pessoas que tu convive,
elas moldam o teu destino. E aqui pode incluir teu ambiente físico, por exemplo, tua casa, teu quarto, teu local de trabalho, como é que tu faz ali para organizar, como é que é teu ambiente físico, as pessoas que tu convive, os ambientes que tu vai. Aqui pode ser também ambientes digitais, né? Quais as pessoas que tu acompanha na internet, o que tu segue, quais tipo de conteúdo que tu vê. Então, tudo isso tem relação com aquilo que tu se torna. O que tu ouve é coisa que edifica tua mente, que te traz sabedoria, que te traz conhecimento para tomar decisões melhores, ou é algo que só distrai a tua mente, que só distrai e destrói? Então é algo a se pensar. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8 diz assim, ó, se liga só. Peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento, de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Agora fala aqui o verso 8. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Então aqui foi falando do homem indeciso. O que é o homem indeciso? É aquele que não sabe o que quer de fato, que não tem firmeza naquilo que escolhe. Então, uma hora ela está muito focada em algo, outra hora ela não está. E existe algo muito importante e interessante, é que são várias características para tu desenvolver disciplina. Então, tu pode, como eu falei, aprender com a formiga, ter a proatividade que elas têm, tu não cair na armadilha de ficar contando desculpas, de ficar adiando, sabe, a tua vida, e tu entender que precisa se esforçar, mas o teu esforço não vai gerar resultados no primeiro minuto que tu agiu. É necessário ter paciência, perseverança, persistência. Então é necessário tu ter consistência de fato naquilo que tu quer. Mas só que existe algo importante também aqui que eu queria falar no final desse vídeo. Nem sempre o teu problema é só mental. Tipo, eu preciso agir. Às vezes tu tem que observar por que tu não está tendo disciplina, por que tu não está tendo ação. Pode ser falta de proatividade, pode ser falta de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E também pode ser uma falta de energia, sabe? Um cansaço que pode ser físico, mental, pode ser espiritual, inclusive. E eu queria deixar algumas indicações para tu nesse vídeo que pode, unido com esse aqui, contribuir muito para a tua vida, que é alguns vídeos que eu gravei aqui no canal, eu vou estar deixando eles aqui na descrição. E também vou estar deixando um material que é o Guia da Energia Natural. Tu pode estar dando uma olhada, porque às vezes a disciplina que falta não é porque tu é fraco, não é porque tu não tem disciplina só, mas é porque tu não tem energia suficiente para agir, sabe? Então, por mais que tu queira, por mais que tu tente, parece que as coisas não vai, porque tu tá cansado, tu tá sem força, sem energia, e tudo isso te destrói. Então, vou estar deixando os links aqui na descrição, basta tu olhar. E, inclusive, eu vou estar deixando o vídeo aqui também na tela final para tu clicar e assistir. Se tu gostou, deixa teu like e nós nos encontramos no nosso próximo conteúdo.